Vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 6. João, capítulo 6. João 6, o verso 28. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Verso 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Podemos nos assentar. Podem fechar as Bíblias. O nosso Deus, o autor da vida, Ele já escreveu todos os nossos dias, do início ao fim. Antes mesmo de nós nascermos, Ele já tinha escrito. Ele é o autor da nossa vida. Ele escreveu a nossa história. Tudo que vai acontecer, Ele já sabe. E não há nada que você, criança, venha fazer ou deixe de fazer que vai surpreender o Senhor. Ele já sabia que você estaria aqui nesta noite. Tanto as crianças quanto os adultos que aqui estão. Ele já sabia. Porque Ele é o autor da nossa vida. E Ele já sabe de tudo. Aleluia, Deus. Nós falamos em crer. O que é crer no Senhor Jesus? Alguém sabe o que é crer? O que é crer? Exatamente. Isso. Crer é acreditar. E nós vemos nesse versículo que a obra de Deus é crer. Crer naquele que Ele enviou. Nós estamos aqui para crer em Jesus. Aquele que crê em Jesus será salvo. João 3,16. Esse texto que já é tão conhecido de todos nós, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia, mas não pereça, e tenha a vida eterna. Aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. Se nós cremos em Jesus, nós vamos ter o quê? Vida eterna. Quem quer ter vida eterna? Todos nós queremos ter vida eterna. Mas para ter a vida eterna, nós temos que crer em Jesus. Se nós cremos, se nós acreditamos em Jesus, tudo que Ele fez, nós também podemos fazer. Vocês acreditam que vocês podem fazer tudo que Jesus fez? Isso é acreditar. Isso é fé. Jesus disse para os seus discípulos: obras semelhantes a estas que eu estou fazendo, vocês farão, e ainda maiores. Mas para que possamos fazer, é necessário crer. Vocês têm. E Jesus ele foi crescendo para cumprir um propósito. Quantos anos Jesus viveu? Alguém sabe? Exatamente. 33 anos. Jesus viveu 33 anos. Quanto tempo durou a sua missão na terra? 33 anos e meio. Ele tinha 33 anos de idade quando ele morreu. Mas a sua missão durou 33 anos e meio. Esse foi o período de tempo que Deus determinou para ele cumprir todo o propósito dele aqui na terra. E todos nós temos também um propósito para ser cumprido dentro de um tempo. O propósito de Jesus era o seguinte: Jesus nasceu e foi crescendo, e à medida que ele foi
crescendo, ele foi entendendo qual era a sua missão. E ele pregava a palavra de Deus. Ele pregava a palavra de Deus nas ruas. Ele pregava a palavra de Deus no templo. Em todos os lugares ele pregava a palavra de Deus. Nos alimentamos de Jesus, mais perto dele nós estamos. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós oramos, quando nós obedecemos os nossos pais, quando nós estamos agradando o nosso Deus com as nossas ações, nós estamos bem perto dele. Nós alegramos o Espírito Santo de Deus. Vocês querem alegrar o Espírito Santo? Pois então façam o que agrada a Deus. Porque quando nós não agradamos o Senhor, quando nós desobedecemos os nossos pais, quando nós deixamos de fazer os exercícios da escola, desobedecemos, quando nosso pai manda desligar a televisão e a gente fala, não, me deixa ficar aqui mais um pouco, assistindo o vídeo do TikTok. Não que isso seja errado, não é errado fazer isso, mas existe uma disciplina. Tudo que nós fazemos, temos que fazer com disciplina. Tudo tem um tempo determinado. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, Jesus está ali no mesmo lugar, mas nós vamos nos afastando dele. Quando nós desobedecemos, quando nós xingamos palavrão, quando nós dançamos certo tipo de dança que não agrada ao Senhor, tudo que entristece o Espírito Santo nos faz afastar de Jesus. O caminho é o mesmo e Jesus está ali no mesmo lugar, mas nós vamos nos afastando. Nós vamos nos afastando e nós vamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Agora imaginem Samuel. Quem foi Samuel? Alguém sabe quem foi Samuel? Um profeta. Samuel foi um grande profeta usado por Deus em Israel. Samuel ouvia a voz de Deus desde criança. Vocês já ouviram a voz de Deus? Ele fala através da palavra, mas há outras formas também dele falar. E ele quer falar com você também dessas outras maneiras. Talvez ele já até esteja falando. Mas sabe por que nós não ouvimos? Por causa disso aqui, ó. Porque nós entristecemos o Espírito Santo. Sabe por quê?